Gênesis 4, da história de Caim e Abel. Adão e Eva, após serem expulsos do jardim do Éden, tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim se tornou agricultor, enquanto Abel cuidava de ovelhas. Com o passar do tempo, ambos apresentaram ofertas ao Senhor. Caim trouxe produtos da terra, e Abel ofereceu as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, o que o deixou enfurecido e abatido. O Senhor advertiu Caim, dizendo-lhe que, se fizesse o bem, seria aceito, mas que o pecado estava à porta, pronto para dominá-lo, e que ele deveria resistir a essa tentação. Porém, Caim, dominado pelo ciúme, convidou Abel para ir ao campo e, lá, o matou. Quando o Senhor perguntou a Caim sobre o paradeiro de Abel, Caim respondeu, não sei, sou eu o responsável por meu irmão. Então, o Senhor revelou a Caim que sabia do crime e o amaldiçoou, dizendo que a terra não lhe daria mais o seu fruto e que ele seria um fugitivo errante. Caim, desesperado, clamou que seu castigo era insuportável, temendo ser morto por outros. O Senhor, contudo, colocou um sinal em Caim, garantindo que ele não seria morto e que qualquer um que o matasse seria punido 7 vezes mais severamente. Caim, então, afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden, onde teve um filho, Enoque, e fundou uma cidade com o mesmo nome. Ao longo das gerações seguintes, Caim teve descendentes que se destacaram em várias áreas, Jabal, pai dos que habitam em tendas e criam rebanhos, Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta, e Tubal-Caim, que fabricava ferramentas de bronze e ferro. Finalmente, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, para substituir Abel. A partir de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. A história de Caim e Abel nos ensina sobre as consequências do pecado, a importância do autocontrole e da responsabilidade pelos próprios atos. Caim, ao invés de refletir sobre sua oferta e buscar melhorar, permitiu que o ciúme e a inveja o dominassem, levando-o a cometer um crime horrível. A reação de Caim diante da advertência divina revela a luta interna que todos enfrentamos entre fazer o bem e ceder às tentações. A misericórdia de Deus ao proteger Caim, apesar de seu crime, também nos mostra que, mesmo diante do erro, há sempre a possibilidade de redenção e proteção divina. Além disso, a continuidade da linhagem de Adão e Eva, com o nascimento de Sete, reafirma a esperança e a persistência da vida mesmo após grandes perdas. Gênesis 5, da linhagem de Adão até Noé. O capítulo 5 de Gênesis registra a genealogia de Adão até Noé, destacando a continuidade da humanidade através das gerações, conforme o plano de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, abençoando-os desde o princípio. Adão, o primeiro homem, gerou um filho chamado Sete aos 130 anos, à sua própria semelhança. A partir de Sete, a linhagem continua por várias gerações, cada uma destacando a idade em que o patriarca gerou seu filho principal, o número de anos que viveu depois, e que gerou outros filhos e filhas antes de sua morte. Sete gerou Enos aos 105 anos, e Enos gerou Cainã aos 90 anos. Cainã, por sua vez, gerou Maalalel aos 70 anos, e Maalalel gerou Jared aos 65 anos. Jared gerou Enoque aos 162 anos. Enoque foi um homem singular, pois ele andou com Deus, e não morreu da forma convencional ou foi arrebatado por Deus. Enoque gerou Matusalém, que viveu 969 anos, sendo o homem mais longevo registrado na Bíblia. Matusalém gerou Lameque, e Lameque, por sua vez, gerou Noé, que se tornaria uma figura central na história bíblica, especialmente na narrativa do dilúvio. Lameque acreditava que Noé traria alívio para a humanidade dos sofrimentos causados pela maldição sobre a terra, introduzida após o pecado original de Adão e Eva. A narrativa encerra mencionando que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que dariam continuidade à linhagem humana após o dilúvio. A genealogia apresentada em Gênesis 5 não é apenas um registro de nomes e idades, mas um testemunho da continuidade da vida e da promessa de Deus, mesmo após a queda do homem. Este capítulo reforça a ideia de que a humanidade está em um caminho contínuo, com cada geração carregando a responsabilidade de seguir e transmitir os ensinamentos de Deus. A vida longa dos patriarcas reflete a bênção divina, enquanto a história de Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, destaca a possibilidade de uma relação profunda e especial com o Criador.
Este capítulo também prepara o terreno para a história de Noé e o dilúvio, introduzindo a linhagem de onde virá a salvação da humanidade através de Noé, mostrando que, mesmo em meio à corrupção crescente no mundo, Deus mantém um plano redentor. Se você gostou dessa leitura, escreva nos comentários um amém. Divulgue para mais pessoas ouvirem as palavras dos ensinamentos de Jesus.